Voltando a falar um pouquinho do livro selado de 7 selos, mais focado nele, você tem que olhar para o tempo no qual Jesus recebe a autoridade de poder abrir os selos. Os selos foram abertos em Apocalipse, foram abertos para nos revelar as coisas que estão nos selos, o que há de acontecer, mas o tempo dos acontecimentos não é no tempo que ele está abrindo. Se você falar, Jesus já abriu os selos, já abriu um por um, então o 7º selo já foi aberto, tudo já foi cumprido. Estamos no milênio agora. Ou seja, não tem cabimento. Ele abriu para nos revelar o que tem em cada selo. Mas os acontecimentos, aí você vai precisar estudar o livro. Por isso que João comeu. Se você ler o livro do profeta Abacuque, faça isso. Deus vai te dar 100% de certeza o tempo do 4º selo no livro do profeta Abacuque. Mas o profeta Abacuque, ele faz uma pergunta no início do seu livro. Uma pergunta porque ele estava vendo violência, estava tudo um caos. E Abacuque fala, Senhor, por que você me faz ver essas coisas? Quando isso vai ter fim? E questionou a Deus. E ali ele citou algumas das coisas que estavam acontecendo. E aí, irmãos, Deus vai responder para o profeta Abacuque através de uma visão. Deus vai dar uma visão para ele que vai se conectar com a visão de Daniel 8. Do chifre pequeno. Não tem como não lembrar. E você vai ver ali claramente de um homem que junta as nações para si, um homem que faz violência às nações, e vai estar mostrando que a morte e o inferno seguem esse homem, estão com esse homem. Como eu já fiz um áudio falando sobre esse profeta, quando eu gravei através de um áudio, através do celular, e enviei para o grupo. Aí eu fiz uma edição no áudio e postei no canal. Você pode ouvir aquele áudio que vai ter mais detalhe. Eu fiz uma leitura bem ampla do profeta. Eu vou dar apenas um resumão para você ver. Esses profetas menores, você tem que prestar atenção no início do profeta, porque Deus vai estar revelando muito. Você vai ter que conectar os pontos. Presta atenção no início e no fim. Por exemplo, o profeta Joel. No profeta Joel, Deus vai iniciar o profeta com uma grande revelação. Deus vai fazer uma pergunta-chave. Vai falar, aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Façam que os seus filhos conheçam isso, e os filhos aos filhos, e essa geração a outra. Ou seja, a pregação que está contida no livro do profeta Joel, os eventos que Deus falou que não aconteceu, vão se desenrolar no tempo do fim. E quem vai estar pregando esses eventos são as 2 testemunhas. Por isso que Deus fala, aconteceu isso por acaso antes? Aconteceu nos seus dias? Aconteceu nos dias dos vossos pais? Então que uma geração pregue para outra, que os filhos preguem para os filhos e os filhos para os filhos, e isso até chegar ao tempo do fim. Ou seja, é já uma chave, já começa o profeta com uma tremenda revelação. Semelhantemente, acontece com Abacuque. Olha só, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Já começou com uma pergunta, né? Até quando, Senhor? Aí ele vai falar, não vou ler tudo, vou só resumir. Ele vai falar o que estava acontecendo. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aí Deus vai responder o profeta Abacuque. Ele vai explicar o porquê que Deus permitiu ele ver todas essas coisas. Porque Deus ia dar uma visão para ele, na qual Deus ia trabalhar nesse contexto histórico, projetando um contexto profético. Esse é o grande problema dos irmãos, não olharem para o contexto histórico. Deus trabalha com contexto histórico. Presta atenção nisso que eu vou falar. Se pela palavra de Deus você não converter contextos históricos em profecias, Deus vai permitir que pela palavra dele você converta profecias em contextos históricos. Ou seja, você vai olhar para o livro do profeta Daniel, para o capítulo 8, tempo da Grécia, vai falar que a visão se cumpriu no tempo de Antíoco Epífanes e fecha o livro do profeta Daniel. Ou seja, converteu uma profecia em contexto histórico, usando a própria palavra de Deus. Semelhantemente com o Apocalipse. Tem pessoas que falam que os cavalos já aconteceram. Falam, nós estamos no 6º selo. Aqui, ó. Estamos no 6º selo. Isso é notório. Quando eu vejo isso, eu me entristeço. Porque eu vejo que a pessoa não lê os profetas. Lê blog. Passa nos canais do YouTube, gasta maior tempo assistindo o vídeo, mas não lê os profetas. Porque é difícil de entender. É uma linguagem... Até ler tudo, demora muito. No blog tá tudo mastigadinho. Olha o seu vídeo, Luiz. É tudo mastigadinho, é mais fácil assistir.
Se você assistir meus vídeos e não ler os profetas, você não vai confirmar o que eu estou dizendo. Você vai achar interessante, mas e se eu estiver falando coisa errada? Como você vai confirmar? Aí no capítulo 2, Deus vai dar uma visão para o profeta Abacuque, e olha só o estilo da visão. Eu vou ler, eu vou entrar nos selos aqui. Só que eu estou mostrando que Deus vai dar 100% de certeza o quarto selo no profeta Abacuque. De maneira que Deus já vai te sincronizar no tempo. Se Jesus é o primeiro cavaleiro, em que tempo da história está o segundo? Ah, Luiz, o segundo são guerras. Sempre acontece guerra no mundo. E o terceiro é fome. Sempre existe fome no mundo. E o quarto cavaleiro é a morte e o inferno. A morte e o inferno sempre está presente no mundo. O quinto selo é as almas das testemunhas de Jesus. Sempre continuam morrendo. E nós estamos agora esperando o sexto selo. Porque o sol não se escureceu, a lua não se tornou sangue e as estrelas do céu não caíram. Ou seja, você simplificou de uma maneira tal a revelação que acabou perdendo a revelação. Você não foi em Zacarias. Isso daqui está em Zacarias. As visões de Zacarias se espalham nas gerações? Ou é para o tempo do fim? Você não foi em Abacuque. Abacuque está falando desse personagem.